Olá, meninas! Aqui é a Daiane do grupo Esposas que Oram e nós estamos fazendo a leitura do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da autora Joanna Weaver. E hoje nós iniciamos o capítulo 2. Senhor, não te importas? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Lucas 10:40. Foi um dia atarefado. Arrastei as crianças para uma manhã de obrigações e de compras, lá no supermercado. E já havia transcorrido uma hora do horário de almoço. Estávamos todos com fome e um pouco irritados. Mas o dia resplandeceu quando comecei a dirigir a caminho da nossa pizzaria favorita. Pizza, 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 cantava Michael, meu filho de 4 anos, enquanto pulava no banco de trás. Jéssica, de 2 anos, batia palmas ao pensar no carrossel do playground. Mas a nossa alegria foi interrompida quando eu abri o meu talão de cheques e descobri que não tinha dinheiro suficiente na conta corrente. Isso não é justo, provocou-me Michael, do banco de trás do carro, enquanto voltávamos para casa e pensávamos nos velhos sanduíches de geleia e creme com amendoim. Você prometeu que a gente ia comer pizza. Ele estava certo. O suborno da pizza havia comprado o bom comportamento deles durante a manhã toda. Suspirei enquanto olhava o espelho retrovisor. É difícil explicar a uma criança que, mesmo tendo folhas de cheque no talão, você pode não ter dinheiro suficiente no banco. Às vezes, passo por maus momentos para entender isso sozinho. Então, paramos. Todas as minhas explicações foram recebidas por ouvidos desatentos. Michael sentou-se junto à porta do carro, com os braços cruzados no peito, um olhar zangado e muito feroz. Então, da outra extremidade do banco de trás, a pequena Jéssica começou a falar. A vida é dura, Michael. Não é justo. A vida é dura e raramente ela é justa. Mesmo quando trabalhamos atentamente e fazemos o que é esperado, os deveres diários sempre parecem providenciar alguma recompensa. Quando foi a última vez que você recebeu elogios à mesa de jantar? Que ótimo frango assado, mãe, é o melhor. A família aprova, seus rostos sorriem, entusiasmados de admiração, seu filho adolescente enjoado lhe dá nota 10 e pede bis. Ou, quando foi a última vez que o seu chefe, os seus colaboradores te elogiaram? Porque você chegou na hora, desempenhou seu trabalho com um sorriso e ficou até tarde para terminar o serviço? Parabéns pelo seu relatório, seu chefe diz, ao aparecer na porta da sua sala. Tire a próxima semana de folga, remunerada, ou melhor, por que não 2? Isso não acontece, né? Na última vez que verifiquei, não distribuíram prêmios pelos vasos sanitários reluzentes. As horas extras e os esforços que empregamos fora do lar nunca são notados ou recompensados. Lamento, não tem pizza para você. Ainda que Marta tivesse sido a primeira pessoa a perguntar para Jesus, Senhor, não te importas? Definitivamente não foi a última. Todas nós sentimos a solidão, a frustração, a exclusão e o ressentimento, experimentados por ela na cozinha. Naquela tarde em Betânia, fazer todo o trabalho pelos outros quando ninguém parece notar ou se importar. Todos nós repetimos a queixa que o meu filho fez. Isso não é justo. Em Lucas 10:40, temos um quadro claro sobre o empenho de Marta. Visitas aparecem de surpresa na porta. Não sabemos quantas. Baseando-se no início de Lucas 10, é possível que fossem mais do que 60 pessoas invadindo seu calmo lar. E Marta responde com os braços abertos.
e um largo sorriso. Mas em algum lugar entre a cozinha e a sala de estar, uma semente de rancor começa a germinar. Em breve, ela se transforma em uma pergunta que ecoa no coração das mulheres até hoje. Senhor, não te importas? O problema é óbvio. Marta está realizando todo o trabalho, enquanto Maria recebe toda a glória. Isso não é certo. Pelo menos, não é isso que Marta acha. E eu sei como ela se sente. Uma parte de mim gostaria que Jesus tivesse dito: desculpe, Marta, como somos insensíveis. Venha, querida, venha, Maria, venham, rapazes, vamos todos nos unir e dar uma ajuda a Marta. Afinal, era o que Marta queria. É o que desejo quando me sinto sobrecarregada. Palavras suaves e serenas e muita ajuda. Eu quero que todo mundo carregue suas próprias cargas. Mas, acima de tudo, eu quero a vida justa. Aqui tem alguns sinais. Interessante, ó. Sinais de perigo de uma Marta sobrecarregada. Você pode ser predisposta ao tipo de sobrecarga perfeccionista que Marta experimentou. Carol Tavila, em seu livro, relaciona 5 expectativas irreais que contribuem para a destruição de um servo de Deus. Você consegue se ver nas falsas convicções abaixo? Primeira, não deve haver nenhum limite para minhas ações. Tenho capacidade para ajudar a todos. Sou a única pessoa disponível para ajudar. Nunca devo ter cometido um erro. Tenho a capacidade de mudar outra pessoa. Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Êxodo 18, 17, 18. A balança da justiça. Cresci brincando com os pratos de balança decorativos de minha mãe. Feito de metal adornado, o jugo de balanças repousava orgulhosamente sobre o piano, com várias peças de frutas artificiais em cada lado, distribuídas com criatividade, de modo que de um lado era levemente mais alto do que o outro. De vez em quando, em vez de praticar as aulas de piano, eu arrumo as frutas. O exercício era bastante educativo. Uma laranja de plástico equivalia a 2 ameixas. A banana e a maçã pesavam quase que o mesmo juntas e se equilibravam bem com a manga. Se eu me ocupasse com isso adequadamente, poderia adquirir muita experiência reorganizando as frutas daqueles pratos. Então, um dia, decidi avançar com o meu pequeno experimento. Depois de colocar todas as frutas de plástico em uma enorme pirâmide, em apenas um lado, olhei ao redor à procura de um contrapeso. Ah, as uvas de vidro da vovó. Sabe quais são? Eu gostava de olhar através das grandes esferas de vidro colorida, presas firmemente em uma peça de madeira trançada. Seu interior púrpura fazia com que tudo parecesse flutuante, distorcido e de outro mundo. Uma distração perfeita para uma entediada aluna de piano, quase tão divertida quanto brincar com os pratos da balança. Quase. Você pode imaginar o que aconteceu. Naturalmente, quando eu coloquei as uvas no outro prato da balança, caíram como tijolos na superfície de mogno do estimado piano da minha mãe, fazendo com que o metal ressoasse e as frutas de plástico voassem. Mamãe veio correndo e eu comecei a tocar a canção War Song, esperando que ela pensasse ser o som grave e não o meu erro, o causador da confusão. Não deu certo.
Mereci toda a repreensão naquela vez. No entanto, em minha vida, a balança de metal da minha mãe não foi a única em que prestei pouca atenção. Creio que isso também vale para você. Desde a infância, temos uma balança invisível que pesa o que acontece conosco, junto com as experiências dos outros. Quando crescemos, por exemplo, pesamos como nossos pais nos trataram, junto com o tratamento que nossos irmãos receberam. A Julie tem 2 balas a mais do que eu. Papai, é a minha vez de sentar no banco da frente. Essa é apenas uma parte da infância, mas muitas de nós carregamos as balanças para a vida adulta, inconscientemente, e gastamos uma soma de tempo surpreendente tentando colocar os pratos em equilíbrio. Justo ou injusto? Igual ou desigual? Legítimo ou ilegítimo? Pesamos tudo. E se não formos cuidadosas, nossa visão do mundo pode se tornar distorcida. Cada palavrinha pode assumir um significado oculto. Cada ação pode se converter em um ataque pessoal. Fazemos todo o trabalho. Murmuramos para nós mesmas. Por que eles recebem toda a glória? Como ousam me tratar assim? Como as uvas de vidro da vovó, essas uvas azedas, conseguem facilmente ter mais valor do que as coisas boas da nossa vida, colocando o prato na balança contra nós. Porque quando procuramos por injustiça, normalmente a encontramos. E quando esperamos que a vida seja sempre justa, nos deparamos com uma grande decepção. Os 3Ds mortais. Conta-se a história de um sacerdote que servia uma pequena paróquia em uma zona rural esquecida. Amava sua gente e era amado por ela. Fazia o trabalho de Deus com muita eficiência. Tanta eficiência, de fato, que 2 demônios foram designados por Satanás para importuná-lo e arruinar, de alguma forma, o seu ministério. Tentaram todos os métodos de sua sacola de artimanhas, mas não tiveram êxito. O tranquilo sacerdote parecia estar além do seu alcance. Por último, pediram uma reunião com o próprio diabo. Tentamos de tudo, explicaram os demônios, especificando seus esforços. Satanás ouviu e então deu o seu conselho. É muito fácil. Dê-lhe a notícia de que seu irmão foi promovido a bispo. Os demônios olharam um para o outro. Parecia simples demais. Esperavam algo mais diabólico. Mas não custava tentar. Nada mais havia funcionado. Algumas semanas mais tarde, tornaram jubilosos. O velho sacerdote não recebeu tão bem e feliz a notícia da promoção de seu irmão. A alegria anterior do homem se converteu em lamentação, e suas palavras de ânimo foram substituídas pela murmuração e pela melancolia. Em pouco tempo, o ministério brilhante do ministro foi destruído pela larva verde da inveja e pela nuvem negra da frustração, pela amarga conclusão de que isto não é justo. Satanás nunca foi muito criativo. As ferramentas usadas hoje por ele são as mesmas que ele sempre utilizou. E não se espante, elas têm sido bastante eficientes. Desde o Jardim do Éden até a cozinha de Marta em Betânia e os nossos dias, Satanás ainda planeja seus ataques em torno do que eu chamo de os 3D da destruição. São eles: distração, desânimo e dúvida. Em todo tempo, Satanás recorre a essas táticas para derrubar os melhores e mais valorosos servos de Deus. A estratégia básica é absolutamente simples: desviar os olhos
o olhar das pessoas em direção a Deus e voltá-las para as circunstâncias. Fazê-las acreditar que sua felicidade depende dos acontecimentos ao seu redor ou das boas notícias sobre a sua outra pessoa. E quando estiverem completamente desanimadas, dizer que Deus não se importa. Depois, ele se reclina em sua poltrona e deixa que a dúvida faça seu trabalho. É realmente uma estratégia brilhante quando você reflete nela. Plante os D mortais no coração humano e mais cedo ou mais tarde as pessoas se autodestruirão. Ao menos é claro que alguém intervenha, exatamente o que Jesus veio fazer. Um coração distraído. Quando Jesus encontrou Marta naquele dia em Betânia, ela estava distraída. É por aí que Satanás geralmente começa. Ele sabe que se estamos excessivamente preocupadas e atoladas em obrigações, há boas chances de nossos corações não ouvirem o chamado do Senhor. Embora a distração não possa vencer a batalha, o fato de desviarmos os nossos olhos do que é importante certamente nos deixará mais vulneráveis ao ataque. A Bíblia diz que Marta estava importunada em muitos serviços. É apenas outra forma de dizer distraída. Segundo o dicionário Oxford, a palavra cumber, usada na versão inglesa, quer dizer oprimir, arruinar, derrotar, destruir, atormentar, infligir, incomodar, importunar, desconcertar, causar perplexidade. Tem se sentido assim ultimamente? Eu tenho, com certeza. A palavra original do grego usado nesta passagem é perispao, estar superocupado, acerca de alguma coisa, atrair para longe. Misteriosamente, isso também me parece familiar. A concordância de Strong acrescenta outra dimensão para a palavra cumber, definindo-a como puxar em volta. Você é capaz de ver Marta, como todas as responsabilidades, mordendo sua saia como furiosos chihuahuas, puxando-a de um lado para o outro? As atividades de Marta estavam longe do trivial. É importante reconhecer isso. De fato, as preparações desempenhadas por Marta foram descritas por Lucas como diaconia, a palavra do Novo Testamento para ministério. Mas até mesmo o ministério legítimo devotado a Jesus pode se tornar um peso que nos puxa em volta. Diz o pastor e escritor Dutch Sitges, chama-se consagração árdua e monótona, e isso não vem de Deus. Experimentei essa consagração árdua e monótona no ministério mais do que eu gostaria de admitir. Mesmo naqueles dias em que eu tenho as melhores razões, acabo fazendo tudo mecanicamente, esquecendo-me que o meu trabalho é para o Senhor. E quando isso acontece, posso lhe assegurar, esta Marta não fica muito feliz. Nem a Marta original era assim. A semelhança do coelho da Alice no País das Maravilhas, ela tinha uma agenda a cumprir, mas ninguém parecia compreender a importância de sua missão. Em realidade, pareciam ignorar a sua necessidade. Não demorou muito para a graciosa anfitriã em Marta desaparecer e a rainha de copas assumir, apontando os dedos e gritando: cortem as cabeças deles, cortem as cabeças de todos. Conheço a rainha de copas. Ela aparece lá em casa de vez em quando. Basta deixar os trabalhos domésticos acumular, que minha agenda fique sem controle e os deveres não sejam cumpridos. E eu terei a receita de um mau humor real.
A rainha em mim aproxima-se da cozinha, batendo as portas dos armários e as panelas, fazendo declarações enfurecidas para ninguém em particular. Coitada das crianças que cruzam com a rainha em alvoroço. Especialmente quando Sua Alteza traz a roupa da lavanderia e depois encontra metade dela limpa e jogada no chão. Meias limpas? Eu grito. Você quer meias limpas? Tente encontrar debaixo da sua cama onde você guarda o resto das suas roupas. Estou sobrecarregada e distraída. Sinto-me incrivelmente só, assim como Marta. E ainda que você não perceba, através da minha fachada de rainha de copas, o peso do desânimo, da sobrecarga, já sobrecarrega o meu coração. Um coração desanimado. Quando estamos distraídas, o desânimo está ali, bem pertinho. O cansaço se aproxima sorrateiramente, enquanto a vida nos subjuga. Ele nos leva a dizer e a fazer coisas que nunca pensamos em dizer e fazer. O desânimo acaba com as nossas perspectivas e defesas. Embora tenhamos feito grandes obras para Deus, o desânimo nos diz que somos inúteis e que estamos sem esperanças e abandonadas. Elias sentiu esse tipo de desânimo quando ele obteve uma vitória consideravelmente sobre o profeta Baal, 1 Reis 18. Ele ficou nas alturas, mas no momento em que Jezabel o ameaçou de morte, as palavras arrogantes da rainha perversa trouxeram, como um golpe, o grande profeta de volta ao chão. Em menos de 24 horas após a descida do fogo santo do céu, o que provou, de uma vez por todas, que Deus era Deus, Elias estava fugindo. A distração o fez temer, o desânimo o fez se esconder. Não te importas? Elias perguntou a Deus, enquanto tremia sentado debaixo de um zimbro no deserto. Já basta, ó Senhor, ele murmurou em 1 Reis 19:4. Toma-me agora minha vida, deixe-me morrer. Você tem passado muito tempo debaixo do zimbro da autopiedade? Eu tenho. É fácil encontrar um lugar à sombra e sentir compaixão de nós mesmas quando estamos distraídas e desanimadas, especialmente quando nos defrontamos com um obstáculo inesperado. Especialmente quando parece que estamos fugindo para salvar a nossa vida. Ou talvez você conheça melhor o quartinho de zimbro do isolamento. O fracasso parece tão iminente e é mais fácil esconder-se do que encarar a vida. Então, tiramos a confiança despedaçada dos nossos ombros trêmulos, cobrimos nossa cabeça e suplicamos para sermos dispensadas das ocupações regulares da vida. Estamos abatidas e deprimidas, e tudo por causa do desânimo. O desânimo nos tira toda a esperança, toda a visão, os amanhãs e todos os sonhos. E seguramente tirou tudo isso de Elias. Mas gosto muito da descrição sensível de 1 Reis 19, 5-7, pois faz alusão a toda a ternura que está à nossa disposição nesse momento de desânimo. Lembra o que aconteceu? Deus enviou um anjo para trazer alimento ao seu profeta abatido. Levanta-te e come, disse o anjo a Elias, porque muito comprido te será o caminho. Então o anjo ficou de guarda enquanto Elias caía no sono de novo. Quando estamos distraídas e desanimadas, cansadas e sobrecarregadas, não há melhor lugar para ir do que para os braços do Pai. Somente Ele sabe o que nós precisamos. Não se lastime debaixo de um zimbro. Não se esconda em um quartinho de zimbro. Busque ao Senhor e permita que Ele dissipe todo o desânimo. Quando você fizer isso, você encontrará a cura para o seu coração ferido.
mesmo se a dúvida for inevitável. Continuando a leitura do capítulo 2 do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, nós iniciamos a parte de hoje aqui no capítulo 2, falando sobre 5 estratégias para lutar contra o desânimo. Todas nós mergulhamos e depois nos envolvemos no desânimo. O segredo é não ficar lá. Aqui há algumas maneiras através das quais você pode obter a vitória sobre a espiral descendente dos mortais de sua vida. Primeiro, pare às vezes para descansar. O desânimo é a maneira comum do nosso corpo dizer: pare, preciso descansar. Tente tirar um cochilo ou ir para a cama mais cedo. É impressionante como as coisas elas vão parecer diferentes à luz da manhã. Êxodo 32, 21. Segunda estratégia é: adquira novos pontos de vista. Volte atrás e peça a Deus para ajudá-la a ver a perspectiva divina em relação à sua condição. Às vezes, o que para você parece ser uma montanha intransponível, aos seus olhos é apenas um degrau, e aos olhos de Deus é apenas um degrau. Isaías 33, 17. Terceiro, tenha paciência. É fácil desanimar-se quando as coisas não acontecem do jeito que você planejou. Mas se você confiou as suas preocupações ao Senhor, pode estar certa de que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Romanos 8, 22. Quarto, entre em contato com as pessoas. O desânimo se alimenta do isolamento. Saia de casa, visite alguns amigos. É maravilhoso como o companheirismo, a moda antiga, pode elevar nosso espírito e afugentar a melancolia. Salmo 133, 1. Quinto e último, ligue o cronômetro, certo? As coisas não são tão boas. Descobri que é inútil ligar o cronômetro do forno e deixar 10 minutos para um bom choro. Mas quando soa o sinal, eu limpo o nariz, enxugo os meus olhos e entrego a minha situação ao Senhor, para que eu consiga caminhar. Eclesiastes 3, 4. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Deuteronômio 31, 8. Um coração duvidoso. Ao longo da história, Satanás descobriu que é inútil fazer a humanidade questionar a existência de Deus. Como Paulo escreve em Romanos 1, 19 e 20, a existência de Deus está escrita no coração do homem. Por repetidas vezes, em todo o curso da história, há agnosticismo e ao ateísmo fracassaram ante a convicção fundamental. Deus existe. Em nossa vida, temos visto um século de ateísmo se esmigalhando junto a uma União Soviética e ao Muro de Berlim. Ao contrário do prognóstico do comunismo, a crença em Deus definitivamente não morreu. De fato, o aumento dos estados ateus do século XX pouco representou, a não ser por ter estimado o crescimento da religião. Considerando que o ateísmo tem sido menos eficiente, Satanás voltou-se para outras mentiras de sua sacola de artimanhas. Se ele não consegue nos fazer duvidar da existência de Deus, ele fará o possível para nos fazer duvidar do amor de Deus. Depois de ter nos distraído, depois de ter nos desanimado, a tática final dele é a desilusão, é a dúvida. Você está sozinha, querida. Ele sussurra em meio à sua solidão. Compreende? Deus não se importa
de verdade ou já teria se manifestado nesse momento. Nada poderia estar mais longe da verdade, é claro. Mas Satanás ainda continua a usar essa decepção com grande sucesso, mesmo contra os próprios filhos de Deus. Fico constrangido em dizer que meu coração ouviu algumas vezes a sedutora canção de Satanás. As palavras de dúvida e as notas de desapontamento repetem a frustração e a decepção dentro de mim. Como uma melodia oposta à fé, essa canção de lamentações surge naquele momento em que Deus não age do modo como eu queria, nem me ama da maneira como eu gostaria de ser amada. Como duas canções sendo entoadas em tonalidades diferentes, a dissonância entre o que eu sinto se choca com o que eu sei e ameaça afastar o hino de amor eterno de Deus. Senhor, não te importas? Começou em uma primavera, quando os açafrões abriam seu caminho com força através da dura crosta do solo, e os brotos esticados de árvores se desenvolviam lentamente em direção ao sol. Ao meu redor o mundo estava despertando, mas o calor da nova estação nunca atingiu a minha alma. Embora eu ainda amasse a Deus, ele parecia distante e preocupado com outra pessoa e não comigo. Suponho que esta foi a minha primeira crise espiritual, de verdade. Criada em um lar cristão, aceitei Jesus impulsivamente, aos 4 anos de idade. Amava Deus de forma totalmente pueril e sabia que Ele me amava, embora às vezes eu me perguntasse por quê. Vagarosamente, ao longo dos anos, em primeiro lugar por causa da minha falta de conhecimento, pequenos fios de incerteza foram tecidos na minha alma e de forma gradual se entrelaçaram sozinhos, formando outra dúvida. Sozinhos formando um escuro véu. Naquela primavera, depois de 15 anos de ministério integral, comecei a lutar contra a dúvida, especialmente nas áreas da oração. Deus não parece responder às minhas orações como deveria. Pedi e dar-se-vos-á, prometeu ele, mas eu sentia como se houvesse alguém lá nos portões de pérolas marcando em minhas orações devolver ao remetente. Minha amiga não foi curada do câncer terminal, minha mãe continuava em sua luta depois da cirurgia do coração. Até mesmo os pedidos mais simples não eram atendidos. O meu furgão, por exemplo, ainda fazia um som estridente, insensível a todos os esforços dos mecânicos e os seus trabalhos de lubrificação. E o aquecedor não funcionava direito. Outras pequenas coisas continuavam dando errado. Nada de grande importância, mas o suficiente para me manter preocupada e, claro, distraída. O furgão provou ser o teste final. O inverno voltou a Montana e fui ver a minha mãe. E estava batalhando contra a depressão. Havia passado 1 ano desde a cirurgia e, apesar da dieta vegetariana, o seu nível de colesterol estava alto. O remédio causou terríveis alterações no seu humor e dores no peito. Ela estava disposta a desistir. Preferiria estar com o Senhor, ela disse. Se a qualidade de minha vida for reduzida, não faz sentido viver. Choramos e oramos juntas, e eu queria ser compreensiva e incentivadora, mas me sentia muito frustrada. Minha mãe estava disposta a acabar com tudo, porque ficou sem fôlego e após recolher ervas daninhas e limpar a casa. Mãe, não são as suas ações que fazem ser quem é, disse-lhe com lágrimas. Nunca foi assim. Eu a amo como você é. Preciso de você. Por favor, não desista. Na noite seguinte,
Ela parecia tão pequena e frágil enquanto se apoiava em meu furgão para me abraçar. Eu tinha vindo para encorajar, ajudar e a consertar de alguma forma o curto-circuito emocional que transformou minha mãe, que antes era positiva, em uma pessoa negativa e sem esperança. Mas a visita curta havia terminado dividida em um impasse. Você conseguiu subir o vidro da janela? Perguntou. Um dia antes, ela havia abaixado o vidro elétrico do furgão e assim ele ficou, repelindo todos os nossos esforços criativos para fechá-lo. Não, mas estarei bem. Dei-lhe um último abraço, olhando para os céus, a neve tinha começado a cair e as nuvens estavam escuras, com ares de tempestade. O mecânico do posto de gasolina não conseguiu me ajudar. Então, coloquei uma toalha na porta do carro e fui embora da cidade indignada com o vidro da janela, que não saía do lugar, indignada com a minha mãe, que parecia estar desistindo, mas, acima de tudo, indignada com Deus, que parecia não prestar nenhuma atenção em mim. Tudo bem, Deus, eu orei. O Senhor disse que nada tenho, porque nada peço. Então, tá, aí vai. Por favor, Senhor, faça o vidro subir. Já tentei de tudo. O Senhor é o único que pode me ajudar. Juntei uma soma razoável de fé e pressionei o botão no braço da porta. Nada. O vento açoitava pela janela, arrancando a toalha do seu lugar, no momento em que eu chegava à rodovia. A neve gélida rodopiava ao redor da toalha, oscilante e dentro do carro. Senhor, tu sabes que o meu aquecedor não funciona e são 241 quilômetros até a minha casa. As lágrimas se derramavam enquanto eu tentava apalpar delas, fechar o zíper do meu casaco com apenas uma das mãos. O Senhor diz que suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Só preciso de um pequeno milagre. Por favor, parei por um instante, como se estivesse dando um tempo para minha oração chegar no céu, e meus olhos se fecharam por meio segundo, enquanto eu pressionava o pequeno botão preto. Nada. Frustrada, desviei o carro para o acostamento da estrada e pisei com força no freio. Excelente! Saí do carro e bati a porta. O vento cortava o vale de um lado para o outro, cobrindo a estrada de neve. Tirei a toalha, removi a frágil capa do banco de trás. Se tu não cuidares de mim, eu vou cuidar. Eu cuidarei. A hostilidade queimava em minha garganta, sufocando-me, enquanto eu vociferava palavras cheias de uma ira desenvolvida durante o verão e o outono espiritualmente gelados. Como posso saber que tu és real se não me respondes a uma pequena oração? Eu estou desesperada e tu estás em silêncio. Eu estou furiosa, mas parece que não te importas. No começo do mês, eu havia dirigido por 24 quilômetros com o vidro da janela abaixado, em uma temperatura abaixo de zero. Levei horas para me aquecer novamente. Entrei no furgão, me enrolei na capa do assento traseiro e me preparei para uma viagem miserável. Por fim, desliguei o aquecedor defeituoso, visto que o ar morno apenas piorava o frio. Desabou sobre nós um silêncio desconfortável. Meu amigo desleal não parecia interessado em conversas. Então, passei o resto da nevasca sozinha, lutando debaixo do manto da ameaçadora escuridão. Sintonizei uma rádio cristã e ouvi as pessoas falando sobre o amor de Deus. No entanto, pela primeira vez em minha vida, eu duvidava que isso fosse verdadeiro. Eles já questionaram? Será que a dúvida sobre a soberania de Deus já balançou seus corações?
Era tudo novo para mim. Esse frio, o opressivo ceticismo. O relógio do rádio marcava 11 horas da noite, quando eu finalmente cheguei em casa. Dirigi devagar durante a maioria parte da viagem, olhando atenciosamente através da neve ofuscante, à procura de algum sinal da faixa divisória da estrada. Mas em algum lugar ao longo dos quilômetros gélidos e atemorizantes, perdi minha raiva. Dissolveu-se o último resíduo de ira quando eu percebi, 40 quilômetros antes de chegar em casa, que eu estava aquecida. Aquecida de verdade. Embora o meu nariz parecesse esfolado pelo vento e as minhas bochechas formigassem, o resto do meu corpo estava extremamente confortável. Milagrosamente confortável. O pai havia ouvido. O pai havia respondido. Não do jeito que eu pedi e certamente não do modo como eu planejei. Ele não levantou o vidro, mas ele me agasalhou em seus braços. Comecei a chorar de novo. Dessa vez não eram lágrimas de uma filha exigente, mas daquela que recebeu a dádiva, a devida repreensão. Confia em mim, minha filha. Eu sei o que é melhor para você. Duvidando da bondade de Deus. Gostaria de saber como o pai se sente quando pensamos o pior a seu respeito em vez de o melhor. Será que o coração de Deus fica ferido com o meu quando questionamos o seu amor? Você não me ama, disse o meu filho de 13 anos, com o mesmo beicinho daquela tarde sem a pizza, há alguns anos. Ele estava provocando mais ou menos e disse isso com um sorriso irônico, mas ainda querendo que o comentário me ferisse. E ele conseguiu. O que você quer dizer? Eu quis gritar. Eu te visto, eu te alimento, cuido de você para que você tenha os acessórios para jogar futebol americano. Tenho um zíper horrível e eterno em minha barriga, onde o médico me cortou para que você pudesse viver. Seu filho ingrato. E agora eu não o amo? Mas nada disso tinha valor naquele momento. Eu havia lhe dito que ele não podia ficar acordado e assistir às finais do campeonato de futebol às noites de aula. E de repente, todo o meu amor havia acabado. Não é preciso uma tragédia para duvidar do amor de Deus. A dúvida vai crescendo devagarinho, tão traiçoeira quanto perigosa. Acontece quando o nosso desejo não se realiza, quando nossas necessidades são ignoradas, ou ainda quando nós, à semelhança de Marta, estamos presas fazendo o trabalho sujo, enquanto todos se divertem. Ora, a dúvida em si mesma não é pecado. É simplesmente um pensamento ou um sentimento que surge quase de forma involuntária. Mas quando permitimos que ela se aloje em nosso coração por tempo suficiente e se prenda como uma semente de morango entre os nossos dentes, aquela pequena dúvida pode se tornar um grande problema. Uma dúvida não esclarecida pode transformar-se em incredulidade. E descrença, minha amiga, não é apenas pecado, mas também é um sério problema. Quando não cremos mais na bondade de Deus, quando não confiamos mais no seu zelo, acabamos nos esquivando de todo o amor de que nós precisamos para viver. A incredulidade derrubou Judas. Ele se recusou a confiar no tempo de Deus. A incredulidade endureceu o coração de Saul. Os seus olhos se fecharam para a retidão dos caminhos de Deus. E a incredulidade manteve os israelitas no deserto 40 anos, porque eles questionaram a capacidade de Deus em guiá-los. E também foi a incredulidade que no início abriu a porta da escuridão do mundo, criado para ser a pura luz. O jardim do Éden deve ter sido maravilhoso. Pense, não havia casas para limpar, refeições para preparar, roupas para passar. Eva desfrutou desse mundo. O marido deslumbrante, o paraíso como uma sala de estar, Deus como um companheiro, mas, de alguma forma, em meio a todas essas bênçãos,
O admirável tornou-se mundano, o extraordinário veio a ser cansativo, e a sensação incômoda de descontentamento compeliu Eva a vaguear em direção à única coisa que Deus havia negado, a árvore da ciência do bem e do mal. E quanto a nós mulheres que criamos uma necessidade desesperada em nós de sempre saber, de sempre compreender, desejamos um roteiro para nossas vidas, e quando Deus não o produz no imediato, sentamos para escrever o nosso próprio roteiro. Preciso saber, dizemos a nós mesmas. Não, responde Deus suavemente. Você precisa confiar. Mas, assim como a primeira mulher, não damos importância à sua terna voz e nos dirigimos à árvore. Não à árvore sacrificial da cruz, mas à beleza altiva e elevada chamada conhecimento. Porque afinal, conhecimento é poder. E pelo poder que secretamente suspiramos. Creio que o erro final de Eva começou com um pensamento minúsculo, um pequeno e ardente receio que, de algum modo, ela estava perdendo algo e que Deus não se interessava tanto por ela. O que havia de errado em algo tão encantador e desejável como o fruto proibido? Talvez um ressentimento oculto tinha atingido seu espírito. Adão tinha que dar nomes aos animais, enquanto ela tinha que colher os mamões. Qualquer que tenha sido o motivo para a minúscula irritação, isso a compeliu a querer mais. Satanás estava pronto e à espera, querendo lhe dar mais do que ele já havia pedido. Ele encheu a mente de perguntas. É assim que Deus disse? Satanás a encorajou a duvidar das palavras da bondade de Deus, até a pergunta incessante finalmente destruir sua fé no amor de Deus. A humanidade tem questionado o amor de Deus desde então, fazendo perguntas. Senhor, não te importas? Assim como Marta, temos nossas perguntas. Como ela também, temos nossas dúvidas. Alegro-me em saber que Deus não se intimida diante de nossas dúvidas, perguntas, temores e até mesmo as nossas frustrações. Ele deseja que confiemos em seu amor suficientemente, de modo que lhe dizer o que estamos pensando e sentindo. Davi confiou assim. Ele é um maravilhoso exemplo de um coração sincero e aberto diante de Deus. O garoto pastor que se tornou rei derrubou sua queixa perante Deus ao longo dos Salmos. Em Salmo 62:8, ele nos convida a fazer o mesmo. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nossa amiga Marta estava no caminho certo daquele dia em Betânia. Em vez de permitir que suas dúvidas aumentassem, pegou as suas preocupações e temores e as declarou a Jesus. Embora a sua aproximação abrasiva e arrepiante não seja um grande exemplo, ainda há muitas lições importantes que podemos aprender a seu corajoso encontro com Cristo. Primeiro, podemos apresentar a Jesus as nossas necessidades, a qualquer hora, em qualquer lugar. Pedi e dar-se-vos-á, disse Jesus em Mateus 7:7. No grego, a palavra usada para pedir significava continue pedindo. Não conseguimos esgotar a paciência do Salvador. Ele nunca está tão ocupado que não possa ouvir o clamor dos nossos corações. Marta tirou vantagem dessa disponibilidade, mesmo em meio à sua agitação e às preparações da recepção. Em segundo lugar, Jesus realmente se preocupa com as nossas inquietações, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Diz em 1 Pedro 5:7, porque ele tem cuidado de vós. Jesus não desprezou as inquietações de Marta, ele não ficou zangado, ao contrário, ele falou com infinita suavidade e ternura, reconhecendo a dor por trás de suas palavras de lamento. Finalmente, Jesus nos ama o suficiente para nos confrontar.
quando a nossa atitude estiver errada. Disse o Senhor: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Apocalipse 3,19. E foi isso que Jesus fez com Marta. Intuitivamente, ele compreendeu a dor de Marta, mas isso não a impediu de dizer o que ela precisava ouvir. E Marta, para o seu bem, ouviu. Com muita frequência, penso, seguramos nossas dúvidas e confusão até que as perguntas explodam em acusações. Queremos lutar com Deus, enfurecidos com a nossa situação. Então, a natureza humana nos faz querer correr e se esconder, acalentando nossa injustiça percebida e lambendo nossas feridas. Mas Marta não fez isso. Ela relatou o seu caso, porém ficou mais um pouco para ouvir e o parecer de Jesus. Embora ela tenha acusado de omisso, sentia a necessidade de ouvir a sua resposta. Ela desejava deixar o resultado em suas mãos. Amo a compaixão de Jesus nessa história. Ele viu a situação de Marta, ele compreendeu a sua queixa, mas a amava demais para lhe dar o que ela desejava. Em vez disso, Jesus lhe deu o que ela precisava, um convite para se aproximar dele. De braços abertos, convidou a mulher agitada a deixar as suas inquietações e cuidados e a encontrar refúgio somente nele. Quando você tiver perguntas, não há lugar melhor para ir do que para os braços daquele que tem as respostas. A resposta para a pergunta: Senhor, não te importas? É claro que ele te importa. Foi por essa razão que ele veio. Se eu fosse Deus e quisesse fazer contato com o homem, faria uma visita, 1 ou 2 semanas antes do evento. Já haveria muita propaganda. Atenderia as principais cidades antes de voltar ao meu confortável trono celestial. Seria apenas o tempo suficiente para atrair a atenção das pessoas e endireitar as coisas. Então, eu sumiria de repente e estaria longe dali. Quem, em seu juízo perfeito, deixaria o céu para viver a terra? Seria como se um fazendeiro vendesse sua casa aconchegante para viver em um chiqueiro. Ou como Bill Gates abrisse mão dos bilhões da Microsoft para cuidar de um carrinho de cachorro-quente. Ganhando salário mínimo, impensável. Mas foi isso que exatamente o que Jesus fez. Deus se tornou como um de nós, para que, quando perguntarmos, Senhor, não te importas? Não tenhamos dúvida de que Ele se importa. Em vez de dar um telefonema ou fazer uma visita extraterrestre, Ele escolheu viver entre nós. Mediante a encarnação de Jesus Cristo, Deus entrou no mundo pela mesma porta que entramos. Então ele ficou mais um pouco até permitirmos que, através de sua morte, Jesus passasse pela mesma saída dolorosa por que nós passaremos. Ele se importa? É melhor você acreditar. É melhor você acreditar. Enquanto você guardar esta pergunta, nunca vai passar da dúvida para a certeza. Estará sempre diante do futuro brilhante e do sussurro de tentação de solucionar as dúvidas por si mesma. O fato é que, enquanto não cessarmos de duvidar da bondade de Deus, não poderemos experimentar o seu amor. Marta revelou seu temor secreto em alto e bom som, e nós também podemos. Mas assim como Marta, devemos ficar um pouco mais para ouvir a doce certeza de sua resposta. Não espere grandes explicações ou desculpas. Afinal, Deus é Deus. Se o reto Jó não conseguiu forçar a Deus a lhe dar explicações, então não devemos esperar compreender seus misteriosos caminhos. Mas descansa na certeza de que Deus vai te responder. Ele almeja revelar o seu amor para você. Porém, você não vai encontrá-lo lutando contra Deus.
não o encontrará se for cambaleando até a sua presença e exigir um tratamento justo, mas o achará quando se sentar aos seus pés e lembrar-se quem é Ele. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele sabe que a jornada é difícil. Ele sabe que a vida raramente é justa. Jesus combateu os mesmos ventos gélidos da distração, do desânimo e da dúvida que não nos deixam conhecer o amor de Deus. Mas como o Pai deseja nos envolver em seus braços, Ele deseja tocar os finos cobertores da nossa autossuficiência, para a sua suficiência integral. O Senhor Jesus nos convida a lançar nossas dúvidas, nossos medos e ansiedades sobre Ele e descobrir o quanto Ele se importa. Confia em mim, minha filha, Ele sussurra. Eu sei o que é melhor para você. Gente, que maravilhoso. Lindo, maravilhoso esse livro. Glória a Deus.